Leandro Paulsen, revisor desse processo, digníssimo desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator desse processo, digníssimo desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus, decano desta turma, servidores, saúdo aos advogados presentes, e muito me alegra ver aqui dois professores de quem eu tive a sorte e o prazer de ter sido aluno ainda na década de 80, na Faculdade de Direito da nossa querida Universidade Federal do Paraná. O professor Manuel Caetano Ferreira Filho, na disciplina de Processo Civil, e o professor René Ariel Dotti, na disciplina de Direito Penal. O professor Dotti, inclusive, que me dará a honra de dividir a tribuna nessa sessão. Tropa de choque é uma locução que incomoda. Em seu sentido original, quando ela age, corporifica uma disfunção em um regime de liberdades. Ou a liberdade está sendo abusada, ou a liberdade precisa ser controlada. E o pior, uma vez posta em campo, fica muito difícil estabelecer um limite claro entre uma situação e outra. O que era repressão do abuso, facilmente passa a ser restrição do direito. Mas há também uma segunda acepção, que atemoriza ainda mais a democracia porque mais insidiosa. São as tropas de choque que se formam no parlamento como instrumento de supressão do diálogo e imposição da força como fonte de decisão. Por um cacoete de uma vida que já se acostumou às baixezas e vilanias que povoam o nosso caquético mundo político, patrocinou-se um movimento que procurou contaminar o processo judicial com essa falta de maturidade democrática. Uma tropa de choque, com atuação nos mais diversos espectros, foi criada para garantir a perpetuação de um projeto político pessoal, que não admite outra solução nesse processo que não seja absolvição. As favas com que há no processo, mais fácil dizer que não há provas para condenação, que o julgamento é político, que não é possível a condenação de inocente. E essas frases foram sendo repetidas como um mantra a ponto de se transformar em conceitos dogmáticos para aqueles que veem no ex-presidente Lula o redentor de um país que estava dando certo, segundo os mais diversos interesses. O processo judicial não é um processo parlamentar. A técnica que caracteriza a decisão judicial é incompatível com a pressão popular. A truculência dessa tropa de choque no processo judicial está muito próxima de configurar o crime de coação no curso do processo. Mas o que mais me surpreende e me entristece é ver uma comunidade acadêmica entorpecida por um sebastianismo primário, abrir mão de quaisquer pudores e se dispor a fazer coro a esse movimento manipulatório de intimidação de um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Vejam, excelências, a gravidade e a irresponsabilidade da tese que desacredita o Poder Judiciário na sua mais pura essência, que é analisar os autos, analisar as provas e decidir de acordo com a sua convicção. Nós estamos falando aqui em um Poder Judiciário construído nas luzes da Constituição de 1988. Os desembargadores federais responsáveis por esse julgamento, assim como os procuradores regionais da República que atuam junto a essa turma, assumimos nossos cargos dentro dos processos legítimos de recrutamento sem qualquer vínculo com governos ou partidos políticos. E aqui, ninguém tem menos de 20 anos de história de atuação na Justiça Federal. E mais, a tentativa de assemelhar, sob qualquer ótica, este julgamento a um julgamento político ofende não só a mim e a vossas excelências, mas especialmente aqueles tantos que efetivamente foram vítimas de um processo político, de um jogo de cartas marcadas, conduzidos por títeres de governos de plantão preocupados apenas em reprimir o pensar diferente. Não é só ignorância de história, é desrespeito mesmo. Se esta corte absolver o ex-presidente Lula, a justiça será feita. Se esta corte decidir manter a condenação do ex-presidente Lula, a justiça também será feita, porque cabe a vossas excelências, e somente a vossas excelências, a responsabilidade constitucional de julgar esse processo em segunda instância, e para um Estado democrático de direito, não há justiça fora da ordem constitucional. Vamos ao processo, que é mais um dos processos envolvidos no âmbito da Operação Lava Jato. Foram suscitadas diversas preliminares, mas tendo em vista que a maioria delas já foi discutida à exaustão por essa turma, nos muitos incidentes processuais registrados pela defesa, peço vênia para me reportar ao parecer escrito em que entende o Ministério Público Federal que nenhuma delas deva ser acolhida.
No mérito, merece discussão a questão probatória. O principal objetivo do processo penal é trabalhar com as versões da defesa e do Ministério Público na reconstituição histórica dos fatos, a fim de aproximá-los ao máximo de sua verdade. A história desse processo começa em 1º de abril de 2005, quando Marisa Letícia, falecida esposa do ex-presidente Lula, adquiriu junto à Bancop um apartamento no residencial Mar Cantábrico, no Guarujá. Mas era um apartamento ou eram cotas? Os documentos apreendidos em momento algum falam em cotas, sempre em um imóvel. E que imóvel seria esse? Na residência do ex-presidente Lula foram apreendidos 2 contratos, um assinado e o outro não. O assinado dizia respeito à unidade 141, o não assinado mencionava a unidade 174. Então, o duplex, que com a transferência do empreendimento à OS, passou a ser o triplex, que é o objeto desse processo. Na sede da Bancop, a cooperativa dos bancários que estava tocando empreendimento, foi apreendida uma proposta de adesão sujeita à aprovação, assinada por Marisa Letícia em 12 de abril de 2005. Essa proposta estava rasurada, foi submetida à perícia, que constatou que nela originalmente havia sido preenchida o número 174, o duplex, que se tornou o triplex, tendo sido sobreposto o número 141. Também constatou o laudo que estava lançada no documento a palavra triplex, posteriormente rasurada. Então eu volto a indagar. Qual apartamento foi efetivamente adquirido? A unidade simples ou o triplex? Para responder a essa pergunta é necessário que sigamos na reconstituição histórica. E agora eu proponho a Vossas Excelências que façamos um corte temporal e viajamos ao ano de 2014, o ano que estourou a Operação Lava Jato. No começo de 2014, o ex-presidente Lula e sua esposa se encontram com o presidente da UES no triplex 164 no condomínio Solares, no Guarujá. Em agosto de 2014, uma nova visita ao apartamento é feita. Desta vez, apenas Marisa Letícia e o filho do casal, Fábio, são acompanhados pelo presidente da UES. A partir da primeira visita, diversas reformas são feitas. Uma cozinha instalada e alguns eletrodomésticos são adquiridos, em um valor que se aproximou de R$ 1.300.000. Quanto a esses encontros e a customização do apartamento, não há dúvida probatória. Inúmeras notas fiscais, depoimentos dos funcionários envolvidos com as reformas e mensagens trocadas nos celulares apreendidos dos executivos da UES demonstram que o imóvel estava sendo preparado pela UES para entrega à família do ex-presidente Lula. Mas vamos abstrair a Operação Lava Jato. Causa estranheza que o presidente de uma das maiores empreiteiras do país faça às vezes de mestre de cerimônias, ou, segundo a tese da defesa, de corretor de imóveis, na apresentação de um apartamento a um ex-presidente da República. Essa promiscuidade entre o mundo político e o mundo empresarial é rechaçada na maior parte dos países porque nunca é inocente. No Brasil, uma cultura retrógrada, contaminada por séculos de compadrio entre o poder econômico e o poder político, torna aceitável essa intimidade absolutamente artificial, porque baseada apenas no toma lá da cá. Mas antes de tentar entender o relacionamento do ex-presidente com o executivo da OS, é preciso esclarecer por quê que entre os 2 possíveis apartamentos que a prova documental indicava, a investigação demonstrou que houve a opção pelo triplex, deixando-se de lado a unidade simples. No segundo semestre de 2009, o empreendimento foi transferido da Bancop para a construtora OS e mudou de nome de Residencial Cantábrico para Condomínios Solares. Foi aberto o prazo de 30 dias para os adquirentes da Bancop ou desistirem da compra e receberem os valores já pagos, ou assinar um novo contrato, agora com a OS. Até 2014, apesar de já terem sido pagas 50 das 70 parcelas, no valor próximo de R$180 mil, Marisa Letícia não havia feito nem uma coisa nem outra. O apartamento 141 foi vendido para um terceiro, pela OS, em agosto de 2014. Já o triplex nunca foi posto à venda. Perícia realizada sob equipamentos de informática apreendidos na Bancop demonstra que a unidade 174, que depois viria a ser a 164, era uma vaga reservada. O único apartamento que tinha essa anotação. Documentos apreendidos na OS indicam a mesma reserva. Além disso, diversos depoimentos testemunhais confirmam que o apartamento nunca foi posto à venda. E dentro desse quadro não é possível deixar de considerar uma reportagem do jornal O Globo, de 2010, que traz a notícia de propriedade pelo casal Lula-Marisa Letícia de uma cobertura triplex no residencial Mar Cantábrico. O mais interessante dessa reportagem é o trecho que diz:
aspas, procurada, a presidência confirmou que Lula continua proprietário do imóvel, fecha aspas. Para alguns, trata-se de uma manobra premonitória da mídia conservadora. Eu prefiro acreditar em pura e simples notícia relevante para os fins desse processo. E a OAS? Qual a relação que ela tem com o caso? Sempre assombra a magnitude dos crimes desvendados pela Operação Lava Jato. Deixamos de falar em 1.000, passamos a falar em milhões e chegamos com uma assustadora facilidade aos bilhões. Muito difícil de acreditar que esse imenso sistema de drenagem dos cofres da Petrobras pudesse passar ao largo de qualquer presidente da República. Quando nós pensamos no presidente Lula, com toda a sua inteligência, perspicácia e experiência política, essa dificuldade fica muito maior. Mas nós não precisamos ficar na suposição de que o ex-presidente Lula sabia. Além dele mesmo afirmar em seu interrogatório que a palavra final, na indicação dos diretores da Petrobras, era da presidência da República, senão não precisava ter presidente, sua participação nos assuntos da maior estatal brasileira era evidente e transparece nos autos em diversos depoimentos, como de Pedro Correia, que afirma que Paulo Roberto Costa só foi nomeado para a diretoria de abastecimento da Petrobras mediante intervenção pessoal do então presidente Lula, desafiando o próprio Conselho de Administração da Petrobras, que não queria a nomeação. Mas o presidente não tinha como saber que Paulo Roberto Costa participaria do esquema. O mesmo Pedro Correia faz menção a um diálogo de 2006 com o presidente Lula nos seguintes termos. Nós fomos lá e fomos reclamar da invasão do PMDB na nossa diretoria. Foi quando, então, o presidente disse, olha, essa diretoria é uma diretoria muito grande, tem um orçamento muito grande, e Paulinho, que ele chamava Paulo Roberto de Paulinho, e Paulinho tem me dito que vocês estão muito bem atendidos e que vocês não podem reclamar do que ele está fazendo, estão bem atendidos financeiramente. Renato Duque afirma que, depois que saiu da Petrobras, teve 3 encontros com o ex-presidente Lula, 2012, 2013 e 2014. Em 2012, Duque ficou muito surpreso com o nível de informação que o ex-presidente Lula tinha a respeito do projeto das sondas. E já em 2012, o Duque pensou, poxa, ele está comandando tudo. Em 2013, um segundo encontro em que o ex-presidente Lula cobra por que as empresas, ainda desses contratos da sonda, não estavam pagando. Isso em 2013. Em 2014, o encontro no hangar de Congonhas, em que o ex-presidente Lula pergunta sobre contas à Suíça com recebimentos da empresa SBM, segundo Renato Duque, mas o encontro foi confirmado pelo ex-presidente Lula. E não é novidade para esta turma, depois de tantos processos da Operação Lava Jato julgados, o percentual que era destinado a título de propina aos diversos partidos que compunham a base do governo. Poder de fato que detinha o presidente da República na nomeação da diretoria da Petrobras se inseria dentro desse contexto. O que parecia ser a construção de uma governabilidade a partir de indicações políticas, nada mais era do que a criação de um mecanismo de dilapidação dos cofres da estatal, inicialmente para garantir fundos aos partidos da base aliada, depois para cada um se enriquecer pessoalmente. Os diretores, ao serem nomeados, assumiam seus cargos com uma cláusula de corrupção vinculada ao partido responsável por sua nomeação. Lembro aqui do caso de Nestor Cerveró, que ocupava a diretoria da área internacional, por indicação do PT. O PMDB reivindicou essa diretoria ou uma mensalidade de $700 mil, segundo as declarações do próprio Cerveró. Nestor Cerveró foi obrigado a sair, mas ganhou a diretoria da BR Distribuidora em gratidão por ter resolvido o problema de uma dívida de 50 milhões que o Partido dos Trabalhadores tinha com o Banco Chaim. Dívida da qual José Carlos Mulay era o fiador. Como é que essa dívida foi resolvida? A Chaim Óleo e Gás foi contratada para operar a sonda Vitória 10.000. Em troca, teve de perdoar a dívida do PT. De tudo isso, segundo se depreende do depoimento de Nestor Cerveró e de Fernando Soares Falcão, o ex-presidente Lula não só teve conhecimento, como efetiva e concreta participação. Então, o que nós temos até aqui? Um presidente da República que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Na parte das empreiteiras, um dos protagonistas é o então presidente da UES, que pessoalmente vai apresentar o triplex ao ex-presidente da República e sua família, comprometendo-se a entregar o imóvel, já com cozinha e eletrodomésticos, além das diversas reformas solicitadas.
E a defesa não conseguiu apresentar qualquer elemento consistente que afastasse esse conjunto probatório. Teses diversivas, insistências preliminares, versões contraditórias e nada mais. Na obra clássica de Mittermeier, Tratada à Prova em Matéria Criminal, o mestre bávaro ensina que, se, depois das mais conscienciosas investigações, se vê surgirem tantas razões afirmativas, razões tão fortes e originadas da experiência cotidiana dos acontecimentos e dos atos humanos, se, além disto, tudo se fez para poder si mesmo acreditar na possibilidade contrária, não há negá-lo. A impressão produzida em nós, por todas essas razões, é com segurança a certeza. Lamentavelmente, Lula se corrompeu. Embora a defesa insista no ato de ofício para a configuração do crime de corrupção, vale lembrar que esta questão já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. Recentemente, o ministro Gugel de Faria, do STJ, no RHC 48400, decidiu no mesmo sentido. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato do funcionário deveria ser individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de atos de difícil individualização. Mas há mais prova nos autos. E essa prova vem através de um dos principais personagens da história que esse processo procurou reconstituir, José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro. Léo Pinheiro esclarece que a OS só assumiu o empreendimento no Guarujá porque João Vacari Neto fez um pedido pessoal em razão do imóvel do ex-presidente. E por isso, Léo Pinheiro foi orientado por Paulo Camoto e João Vacari Neto a manter reservado o triplex. O apartamento 141, esse podia ser negociado, como efetivamente foi. Há uma frase muito clara no interrogatório de Léo Pinheiro. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e de sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. E o apartamento só ficou no nome da UES porque foi essa a orientação que ele recebeu. De tudo isso, o ex-presidente Lula tinha ciência e controle. Nas palavras de Léo Pinheiro, os custos que a OS teve com o triplex só foram abatidos da conta corrente, da corrupção que mantinha com o Vacari, após o ok do ex-presidente Lula, que, aliás, recomendou explicitamente a destruição de qualquer documento relativo a esse encontro de contas. Bom, mas o Léo Pinheiro é corréu no processo? Sim, de fato ele é corréu. Mas o nosso direito, como aliás o direito das principais nações do mundo, não impõe quaisquer restrições à chamada de corréu, desde que esteja em harmonia com o restante do conjunto probatório. Como nós vimos, a prova já era suficientemente robusta a permitir que se concluísse pela prática da corrupção. As declarações de Léo Pinheiro apenas vieram trazer os detalhes, as minúcias, que somente os envolvidos na prática criminosa, somente quem viveu os fatos, poderiam fornecer. Doutor Maurício? Sim. Vossa Excelência tem mais 2 minutos. Perfeito, Excelência. Não é porque se trata de um ex-presidente da República que nós só vamos aceitar como prova a escritura assinada ou o recibo da corrupção como firma reconhecida em cartório. O processo penal é um jogo de prova e contraprova. A prova tem que ser apresentada pela acusação, mas uma vez apresentada, é ônus da defesa desconstituí-la com uma outra prova que retire a credibilidade da primeira. E isso não é feito com base em ilações a respeito dos motivos que levaram a determinado depoimento. Assim, suficientemente provados os fatos criminosos que levaram à condenação. É essa a conclusão a que se chega com uma análise técnica e isenta da prova dos autos, e não com uma visão que se faz míope pela veneração à figura política que foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Encerro minha sustentação oral, Excelências, pedindo licença para citar um pequeno trecho da monumental obra de Dostoiévski, Crime e Castigo, em que Raskolnikov, premido pela consciência por ter assassinado Ivanovna e Elizaveta, e se mirando Napoleão, desenvolve o seguinte pensamento. Não. Aqueles homens não foram feitos assim. O verdadeiro soberano, a quem tudo é permitido, esmaga Toulon, faz uma carnificina em Paris, esquece um exército no Egito, sacrifica 500 mil de homens na campanha da Rússia e se safa com um Calembour em Vilna. E ao morrer, é transformado em ídolo. Logo, tudo lhe é permitido. Não. Pelo visto, esses homens não são de carne, são de bronze. Em uma república, Excelências, todos os homens são de carne. No mais, reitero os termos do parecer escrito. Eu agradeço ao eminente Procurador Regional da